Boa noite, queridos irmãos da classe da IBD do Novo Testamento, da Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Estamos aqui mais um domingo. Meu nome é Esther e eu sou professora junto com o professor Márcio. Então, nós estamos aqui todo domingo ensinando, fazendo parte aí dessa que é a maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos bíblicos que já temos feito já desde o início do ano, né? Esse ano a gente está fazendo uma leitura cronológica do Novo Testamento, ou seja, uma leitura que acompanha a ordem em que os fatos aconteceram. Então, nós agora estamos nos evangelhos, já encaminhando da última metade para o final dos evangelhos. Então, nós temos um monte de leituras que nós fazemos durante a semana. Se você não tem acesso a essas leituras, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp e tudo mais, e só nos pedir que a gente disponibiliza aí as leituras que vão sendo feitas durante a semana. Mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui lecionando para os irmãos, é uma honra fazer parte disso. E eu oro e peço para que o Espírito Santo, ele mesmo, esteja nos iluminando, nos ensinando e falando através de mim, falando ao coração dos irmãos. Estamos aqui para aprender, para que a gente possa servir. Bom, durante essa semana, os textos que foram lidos, os textos base de leitura dessa semana foram nos evangelhos. Nós estamos nos evangelhos ainda, estamos terminando eles e partindo para as cartas e para os livros, os outros livros do Novo Testamento. Então, nós lemos no Evangelho de Mateus os capítulos 19 e 20. No Evangelho de Marcos, nós lemos o capítulo 10. No Evangelho de Lucas, nós lemos os capítulos 14, 15, 16, 17 e 18. E, finalmente, no Evangelho de João, nós lemos o capítulo 11. As últimas duas aulas que eu estive aqui, eu optei por uma abordagem mais aplicativa do que nós estivemos lendo. Eu fiz um apanhado geral sobre o tema principal daquele texto, ou daquele bloco de textos, ou daquelas parábolas que nós estivemos lendo, ou os ensinamentos de Jesus, e nós aprendemos. Por exemplo, na semana passada, nós vimos que perdão é perdoar. É uma ação e é uma escolha. Nas leituras dessa semana, nós tivemos uma diversidade maior de tópicos e de temas, o que faz com que a nossa aula de hoje seja bem mais diversificada. É claro que nós ainda estamos falando sobre Jesus Cristo, seus ensinamentos e o tempo que ele passou aqui na Terra e o relato dos autores dos evangelhos acerca do que Jesus esteve dizendo. Mas os temas são muito mais diversificados, né? Nós vemos partes diferentes ali dos evangelhos. Então, hoje os irmãos vão ver eu pulando de um assunto para o outro. Então, nós vamos começar aqui com Lucas, capítulo 14, que foi a primeira leitura dessa semana. Logo na segunda-feira a gente já começou com ele. Então, nós vemos aqui em que Jesus ele dá um banquete, ele dá um grande banquete ele não dá, ele está em um banquete, está comendo com pecadores e publicanos, e os fariseus, pecadores e publicanos, pecadores em geral, pessoas que eram mal vistas na sociedade, publicanos eram os judeus que trabalhavam para o governo romano. Então, eles eram vistos como traidores mesmo do povo judeu. E quando os fariseus veem isso, eles questionam Jesus sobre realmente o que ele está fazendo ali, né? E aí Jesus aproveita para fazer uma parábola sobre de quem é o reino de Deus, né? E eu não vou me ater a ler tudo isso, são muitos capítulos que nós lemos durante a semana, né? Esse é o trabalho de vocês, fazer essas leituras aí para durante a aula a gente fazer uma aplicação e sermos edificados mutuamente. Vou me ater a alguns versículos para a gente poder fazer a aplicação aqui. E eu peço para que vocês tenham aí um caderninho, uma anotação no WhatsApp, algum lugar em que vocês possam colocar as suas anotações. E também, se houverem dúvidas durante a semana, conforme os irmãos forem fazendo as leituras, ok? Então, em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus explica que só come à mesa com ele quem entende o preço do discipulado. Ele vai fazendo uma parábola sobre alguém um homem rico que fez um banquete e ele saiu convidando os seus convidados de honra e eles não quiseram participar do banquete. Ele convidou os ricos, os famosos, os políticos e ninguém quis fazer parte desse banquete. E aí ele convida também seus familiares, e aí, ainda assim ninguém quis banquetear com ele.
E aí, lá no capítulo 14 de Lucas, né, Jesus vai dizendo que as pessoas começaram a dar desculpas para aquele homem rico. O homem rico convidou, vamos participar desse banquete. E aí a primeira pessoa disse, olha, eu acabei de comprar uma casa, eu preciso olhar essa casa, me desculpa, eu não vou poder ir na sua festa. Uma outra pessoa que ele convida, ele diz, olha, eu acabei de comprar 5 juntas de bois, ou seja, um monte de carro para ajudar na minha terra, e eu preciso ir lá dar uma olhada nelas, me desculpa. O outro diz, eu me acabei de casar, por isso que eu não posso ir. E nenhuma daquelas pessoas de honra que foram convidadas para aquele banquete efetivamente participaram do banquete porque estavam ocupadas demais para festejar com aquele homem rico. E então esse homem rico dá ordem aos seus servos para convidar as pessoas que estavam lá na rua, as pessoas que estavam ao redor da propriedade dele, pessoas que não eram realmente pessoas de honra na sociedade. Então, essas pessoas que se sentiram extremamente felizes por fazer parte de um banquete e então tomam parte daquela festa. E Jesus diz que é assim no reino de Deus, que só é possível tomar parte nessa grande festa que é o reino de Deus e viver a eternidade com ele, aqueles que largam tudo para poder serem felizes e festejarem com Deus na grande festa que será a eternidade. Então, isso faz com que a gente pense um pouco e reflita com cuidado sobre as desculpas que a gente tem dado com relação a servir ao Senhor, né? Servir a Cristo é segui-lo sabendo que Ele é a coisa mais importante da minha vida. Ele não pede para a gente fazer isso sem pensar, né? No capítulo 14 também, ele compara o discipulado, ele no final do capítulo 14, ele diz que seguir a Cristo é como alguém que decide construir um edifício. Aquela pessoa senta, faz os cálculos e vê se ela tem condições, se a estrutura tem alicerce, se ela tem condições financeiras de lançar as bases para construir aquele edifício. Da mesma forma, ninguém que segue a Deus pode segui-lo impunemente. Do nada, acorda um dia e fala, você é um discípulo de Cristo. A gente precisa fazer isso de maneira consciente. Seguir a Cristo é uma escolha que vai determinar todas as outras escolhas da nossa vida, com quem a gente se relaciona, os caminhos em que a gente anda, principalmente a maneira como a gente gasta o nosso tempo. Então, seguir a Cristo tem que ser consciente, esse é o preço do discipulado. E assim eu queria compartilhar com os irmãos o primeiro versículo da nossa aula. Vamos aqui ao primeiro versículo, Lucas 14, versículo 26 e 27, esses versículos que dizem o seguinte: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, nós vemos aqui qual é o preço do discipulado. É considerar todas as outras coisas segundas. Nós precisamos, é aquela teoria das coisas primeiras primeiros. Primeiro, né? Em inglês, the first things first. As primeiras coisas primeiro. A gente precisa colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, organizar os nossos afetos, para que as segundas coisas não tomem o lugar das primeiras. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, a própria vida, propriedades, escolhas, tempo, tudo isso é importante, é importantíssimo. Mas essas coisas são segundas. A coisa mais importante da nossa vida tem que ser o Senhor, porque Ele vai nos dizer como organizar esses afetos aí na nossa vida. Seguindo adiante, né? E aí tem um outro versículo aqui da nossa reflexão, esqueci de colocar aqui, também no capítulo 14, que é o seguinte, Lucas 14, 33, que diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Esther, significa que eu vou vender tudo e morar embaixo da ponte? Não, não significa isso, mas também não significa não ser isso. Não significa isso ou não significa que não vai ser isso. Significa que a partir do momento que você renuncia às coisas segundas para viver a coisa primeira, que é um relacionamento com Deus, esse Deus tem total controle da sua vida. Isso significa que a sua maior alegria é estar na presença dele. Então, quando a gente encontra um tesouro precioso, não importa se eu estou numa mansão ou se eu estou num casebre, aquele tesouro está na minha mão. Eu olho para ele o tempo todo, eu
durmo abraçada com ele, é a coisa mais importante da minha vida. Então não me importa qual a comida que eu estou comendo ou onde eu estou dormindo, aquele tesouro me acompanha. É assim na vida cristã. Essa é a coisa mais importante. As outras coisas passam a não ter importância. E de vez em quando na minha vida eu faço uma reflexão e penso se eu não estou colocando as coisas segundas em primeiro lugar. De tempos em tempos eu me vejo voltando nesse lugar onde eu me sinto muito ansiosa com as responsabilidades da vida. E eu percebo que é porque eu voltei a colocar as coisas segundas em primeiro lugar. Trabalho, relacionamentos, tempo, dinheiro e etc. Então eu preciso voltar para o lugar primeiro, que é ter prazer mesmo na presença do Senhor. E aí nós seguimos, esse foi o capítulo 14 de Lucas. No capítulo 15 é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, porque o autor ele escolhe colocar no mesmo capítulo parábolas sobre coisas perdidas. Ele vai falando sobre coisas que se perderam. Jesus fala sobre essas parábolas. Não fica claro se Jesus falou dessas parábolas de maneira sistemática, uma atrás da outra, é possível que sim, mas o texto não deixa isso claro. O autor de Lucas, que é o Lucas mesmo, né? O médico, ele está escrevendo e ele opta por colocar essas parábolas. E ele vai falando sobre a parábola da dracma perdida, uma mulher que pede uma moeda. Ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, que é um pastor que perde uma ovelha. E ele vai falar sobre a parábola talvez mais famosa que existe na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, ou filho que se perdeu. O pai que tinha aquele filho, como aquela mulher que tinha moeda, ou o pastor que tinha aquela ovelha, e aquilo se foi, sem que ele pudesse segurar. Então, essa é uma série de parábolas de coisas perdidas, e isso eu sempre penso, quando eu leio esse capítulo 15 de Lucas, me parece que ele tem um caráter assim de um Deus como um pai, sabe? Um Deus como um pai zeloso, que cuida de nós e que quando nós fugimos, ele nos pega no colo. A gente precisa tomar cuidado com a resposta em que nós devolvemos a esse amor, né? Porque, assim, é muito fácil a gente entender o amor de Deus de maneira triunfalista, em que Deus é para nós uma vítima do nosso amor, ou seja, um Deus que está no chão, humilhado, se oferecendo para nós e que nós pisamos nele. Eu, particularmente, já vi várias encenações na igreja que são assim. Eu já vi músicas que falam com essa temática, eu já vi discursos, pregações, pessoas que vivem por essa verdade, de achar que Deus é uma vítima do nosso amor. Deus não é uma vítima do nosso amor. Amor é quem Deus é. E amor é escolha. E nós nunca vamos entender profundamente o que é amar mesmo, da maneira como Deus ama, enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, onde a gente é falho, onde a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas. Mas a verdade é que o amor de Deus não é um amor de humilhação, onde ele se torna um tapete para nós pisarmos em cima enquanto a gente vive os nossos prazeres, e quando der na nossa telha a gente volta para ele, pede perdão, e aí ele conserta a nossa vida. O amor de Deus é como o ar que a gente respira, a gente pode ter acesso a esse amor se formos humildes o suficiente. A resposta distorcida a esse amor é de que Deus é escravo do nosso amor. E viver por essa visão, meus irmãos, é se perder. A resposta correta ao amor que Deus dá para nós é que nós somos escravos do amor de Deus. É quando a gente olha para alguém que ama tanto a gente, já teve alguém que você olha nos olhos dessa pessoa e você se pergunta, como que essa pessoa pode gostar de mim? É constrangedor você olhar para si, todas as suas falhas e os seus erros, e aquela pessoa te ama de verdade, ela não está fingindo. E a gente se sente constrangido e a gente fica querendo devolver. A resposta correta a esse amor é aceitar esse amor. Será que a gente tem coragem para se deixar ser amado? É realmente dançar nesse amor, é realmente desfrutar do amor que Deus tem para a gente, não de maneira vil, não de maneira a menosprezar o que Deus tem feito para nós, dizendo que ele tem que nos dar vitória e que porque ele nos ama, ele tem que fazer a nossa vida dar certo, da maneira como a gente acredita. Mas é Deus, você me ama, então eu sei que você me ama, eu confio que o Senhor é um juiz melhor do que eu, o Senhor me ama, então as suas escolhas são embebidas nesse amor.
Mesmo que doa aqui agora, lá na frente eu sei que vai me trazer benefício porque o Senhor me ama. Então a resposta correta é de que nós somos escravos do amor de Deus e que dessa maneira encontraremos segurança na casa do Senhor como filhos, não mais como servos. O capítulo 15 de Lucas termina com a parábola do filho pródigo, né, o filho que se perdeu, e tem um encontro muito interessante ali entre três personagens, que é o pai, o filho pródigo e o filho mais velho. O filho mais velho questiona esse pai, ele diz: pai, eu estive aqui, eu não fiz nada de errado, eu passei a minha vida inteira servindo ao Senhor e à sua fazenda e fazendo o que o Senhor queria, e o Senhor nunca matou nem uma pombinha para mim, para fazer uma festa. E o pai olha para ele, estarrecido, e fala: meu filho, você está pedindo por uma festa quando você tem acesso a tudo que é meu. E muitas vezes, no contexto religioso em que a gente vive, às vezes eu me vejo nesse lugar, sabe? E mais para frente, nas leituras que nós tivemos essa semana, nós tivemos acesso a olhar os fariseus tendo inveja de Jesus, agindo como um pastor que corre atrás das ovelhas perdidas. Como nós vimos aqui no capítulo 14, né? Jesus dando um banquete para aqueles que estavam passando na rua, pessoas que não tinham o menor direito àquilo. E a gente fica com inveja mesmo. Poxa, a gente está aqui nessa vida cristã há tanto tempo e a gente parece que não tem nada em troca. E Deus olha para a gente e diz: como assim? Todo o meu reino está à sua disposição. Se você come migalhas, mesmo que morando num palácio, por que você continua comendo migalhas se mora num palácio? É porque a gente não desfruta da presença desse pai. Porque esse filho pródigo, ele era um cara muito intenso, provavelmente. Enquanto ele estava na fazenda do pai, ele vivia aquilo intensamente. Ele saiu, ele viveu aquilo intensamente. Quando ele volta, a imagem que o texto de Lucas nos dá é de um pai e um filho se abraçando, e se beijando, e chorando, e sofrendo juntos. E esse filho, ele não mente sobre quem ele é. Ele não fica se perfazendo ou dizendo que ele é ou não é algo. Ele assina, ele toma suas decisões e assina as suas decisões. As suas primeiras decisões são decisões com consequências catastróficas, de fome, de vergonha, né? Diz que ele olha para a comida dos porcos e deseja comer a comida dos porcos. E ele se lembra que na casa de seu pai ele tinha tudo à disposição. Olha, ele se lembra que enquanto filho ele tinha acesso a tudo. E aquele filho mais velho, que estava naquela casa, que não largou tudo e fez um monte de besteira como o mais novo, ele tem acesso a tudo na casa do pai e ainda assim ele não acessa. A gente precisa tomar cuidado e refletir sobre que tipo de vida cristã a gente tem vivido. E se a gente tem vivido assim, é importante a gente voltar a desfrutar da presença de Deus, colocar músicas que falam sobre como é gostoso estar perto de Deus. E gastar mais tempo em oração, adorando quem Deus é, lembrando das características bonitas do nosso Pai e pedindo a Ele para que a gente possa realmente abandonar a inveja que nós temos no nosso coração daqueles que são intensos na presença de Deus, porque é só assim, para que a gente possa caminhar mesmo perto do Pai. Então, o cerne de Lucas 15 está lá no versículo 7. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui. Ops. Compartilhei errado. Ok, vamos lá. Para mim, o cerne de Lucas 15, ou seja, a ideia principal desse texto, está no versículo 7, que diz o seguinte: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, aqui ele ainda está falando da parábola da ovelha perdida. E ele diz que como esse filho, que o pai deu uma festa, um banquete, nós devemos nos alegrar. Não é direito nosso questionar a justiça de Deus. É direito nosso festejar com aqueles que são salvos. Se o cara é salvo no último minuto de vida ou aos 10 anos de idade e vive mais 70, isso não importa. O banquete é de Deus. Se ele convida pessoas de honra ou pessoas de desonra, o banquete é dele. Se ele decide fazer uma festa e mandar matar um boi para fazer uma festa para o filho, não é direito meu questionar como que ele usa os recursos dele, não que Deus, né, funcione nessa dimensão. Então, a gente precisa se alegrar, ter alegria na presença de Deus. Esse é o capítulo 15 de Lucas.
No capítulo 16 de Lucas, ele vai falando, é um texto que fala bastante sobre a relação com o dinheiro. Eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas ele vai falando muito sobre dinheiro, a ideia principal aí, no capítulo 15 é sobre aquelas coisas perdidas, no capítulo 14 é sobre aquele banquete, e no capítulo 16 é sobre dinheiro, essa relação com o dinheiro. Eu aconselho os irmãos a lerem com cuidado esse texto, né? Jesus vai falando sobre dinheiro, sobre a relação com o dinheiro, que é perigosa, uma relação que é comparada à idolatria, né? Quando o dinheiro toma o primeiro lugar no nosso coração. E, bom, nós temos aqui no capítulo 16, versículo 13. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, viu? Porque não sei se a letrinha está muito pequena, mas vamos lá. Lucas 16, versículo 13 diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, esse é um capítulo cuja ideia principal aí Lucas tenta fazer um apanhado geral da ideia do capítulo, que é sobre o amor ao dinheiro. E esse capítulo termina falando sobre a parábola do rico e do Lázaro, que é uma parábola que provavelmente a maioria de vocês já conhece, que é a parábola que conta que tinha um homem muito rico e que existe um homem muito miserável chamado Lázaro, que ficava comendo as migalhas que caíam da mesa desse homem. Esse homem provavelmente não era um homem bom, um homem justo, porque a parábola segue dizendo que os dois morreram. E o homem miserável, Lázaro, foi para o céu, e o homem rico foi para o inferno. E ele ficava pedindo para que o Lázaro, pelo menos, molhasse a ponta do dedo na água e encostasse na boca dele, porque ele estava passando sede lá no inferno. E aí, né, é dito para esse homem rico, perdão, é dito para esse homem rico que para ele não é, que isso não é possível, né? Não tem como você passar de uma dimensão para outra. E aí o rico diz para, né, é dito para o rico: mas então, por favor, pede a alguém que vá até os meus parentes e avise a eles que isso está acontecendo, que eu estou aqui no inferno. Ou seja, eu sou um homem rico, muito rico, e ainda assim eu não herdei a vida eterna, quer dizer, eu fui para a condenação eterna, apesar da minha riqueza. E aí é dito para o homem rico: olha, se eles desprezaram Moisés, Abraão, né, Elias e os profetas, não há mais muito que possa ser feito. Né? Jesus, inclusive, estava predizendo sua morte, dizendo que, poxa, Deus, o próprio Deus, vim à Terra para avisar aos ricos dessa terra de que a riqueza não é sinônimo de salvação. Então, o que mais pode, como mais pode ser dito que dinheiro não é importante, não nessa dimensão de idolatria. Meus irmãos, não vamos ser ingênuos, né? Fazer aqui um voto de pobreza, se essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Acho que é justo, assim como se o Senhor colocar isso no seu coração. Mas a verdade é que Deus nos deu riquezas para que, inclusive, o capítulo 16 de Lucas começa falando sobre um administrador bom, sábio, astuto, que administra os bens do seu Senhor com sabedoria. E Jesus fala que nós devemos fazer o mesmo, né? Ter sabedoria com a administração dos nossos bens para fazer amigos e não passar dificuldades. Bom, é bem mais profundo do que isso, mas basicamente isso. Então, não sejamos ingênuos, né, de negar o dinheiro totalmente. O dinheiro é permissão de Deus para que, assim como diversas coisas e tudo que acontece ao nosso redor, é vontade permissiva de Deus. Mas assim como tantas outras coisas na nossa vida, o dinheiro não deve ser senhor sobre a nossa vida. Nós vimos no capítulo 14 que um homem dá um banquete e ele convida os seus amigos e um diz para ele: eu acabei de me casar, eu não posso para o seu banquete. O outro diz: eu comprei uma casa, eu tenho que ir lá olhar a casa, eu não posso para o seu banquete. E é uma metáfora, uma parábola sobre como é a vida com Deus. Deus nos convida para banquetear com ele e a gente diz para ele: não, eu não posso, eu tenho tanto dinheiro para administrar que eu não posso gastar tempo festejando com Deus. Então, mais uma vez, aqui é também uma metáfora sobre idolatria. Se antes a idolatria era, no capítulo 14, a idolatria era com o meu tempo, com os meus relacionamentos, com as minhas posses, agora a idolatria é com o dinheiro. O dinheiro é importante.
mas ele é apenas um meio usado por Deus para que a vontade de Deus seja alcançada. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, como que o dinheiro tem tomado, qual é a dimensão do dinheiro na nossa vida. No capítulo 18 de Lucas, a ideia principal do texto aqui é sobre oração. Nós temos duas principais ideias aqui. Uma é uma parábola sobre uma mulher que ora insistentemente e por conta da insistência dela a justiça é feita. E aí Jesus diz, assim também será feito a vocês. Se vocês insistirem, vocês também vão conseguir. E depois ele conta uma parábola do fariseu e do publicano, né? Onde um era honesto diante de Deus e o outro era desonesto diante de Deus. Meus irmãos, honestidade para mim é uma das coisas mais importantes em todas as dimensões da humanidade. Eu preciso ser honesta comigo, eu preciso ser honesta com as pessoas que caminham ao meu redor e eu preciso ser honesta principalmente com Deus. Porque se Deus é um Deus santo, ele não aceita a impureza. E se eu for desonesta com Deus, então é de pouquíssima utilidade, porque Deus conhece o meu coração. Então, se a primeira ideia aqui sobre oração é que a gente insista e não desista de orar, a segunda ideia é para que a gente seja sincero com Deus. Essa é uma característica extremamente importante da oração. E agora nós chegamos no final, aqui mais para o final da nossa aula. Nós temos mais dois assuntos, vamos falar agora sobre a ressurreição de Lázaro. João, no capítulo 11, é narrado a ressurreição de Lázaro com muitos detalhes, de uma maneira muito extensa. Mas se a gente olhar com cuidado para o texto, dá para ver na narrativa de João que havia muita gente na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E que eles eram uma família extremamente hospitaleira. Inclusive, Jesus se hospedou na casa deles diversas vezes. Marta, Maria e Lázaro eram queridos naquela comunidade, especificamente na comunidade dos judeus. Eles eram judeus. E Jesus é avisado da doença de Lázaro, e Jesus opta por não ir até a casa de Lázaro. Ele poderia ir, inclusive ele poderia dar uma ordem para a cura de Lázaro de onde ele estava. Mas ele opta por não ir. E essa escolha de Jesus é uma escolha muito sábia. Porque pense comigo, uma casa extremamente hospitaleira, extremamente influente na comunidade dos judeus, extremamente com muitas pessoas ali naquele lugar, e Jesus opta por não ir, não fazer o milagre antes. Ele opta, é uma escolha deliberada de Jesus, não é um acidente, não é sem querer. Ele vai até a casa de Lázaro, depois que esse homem já está morto. Inclusive, ele já está morto há 4 dias. Está morto mesmo, né? E quando ele chega lá, a imagem que João nos dá é uma imagem de uma casa lotada de pessoas. Marta e Maria estão sendo consoladas, Lázaro já está no sepulcro. E o que é mais bonito de ver aqui nesse texto é essa narrativa desse contexto judeu, dessa casa cheia de pessoas, de amigos, dessa família que era uma família muito influente naquela comunidade judaica, é Jesus deliberadamente escolhendo fazer um milagre que era um milagre, talvez o maior milagre que aquelas pessoas já teriam visto, que é ressuscitar uma pessoa dos mortos. A gente já tinha feito isso, né? A gente tem outros relatos de ressurreição ali, na Bíblia também, mas Lázaro é uma pessoa muito querida, dá para ver pela narrativa. E a casa está cheia de gente. E quando Lázaro ressuscita, muitos judeus creem em Jesus. Vamos dar uma lidinha aqui nesse texto, rapidamente. Vamos ler aqui. João, capítulo 11, dos versículos 45 ao 53, diz o seguinte: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, que Jesus já tinha curado Lázaro, creram nele. Pois bem, esse é o pano de fundo que eu já contei para os irmãos. Mas existe um lado também bem perigoso no que aconteceu ali. A partir do momento que Jesus cura na frente de um monte de judeus, ele não só cura, ele ressuscita um homem dos mortos. Um grupo de judeus crê e outro grupo de judeus começa a perseguição a Jesus. Então, vamos seguir aqui. Creram nele. Mas, alguns deles... Deixa eu só botar aqui o apontador para vocês verem onde eu estou. Mas, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos.
Se deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, era a maior posição ali daquela comunidade, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo, e daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então vamos tentar entender o que isso quer dizer. Aqui nós vemos um relato um tanto quanto político até da história da passagem de Jesus pela Terra, né? Ele estava causando um tumulto. Jesus até nesse determinado ponto, naquele determinado momento, Jesus já não era mais uma pessoa desconhecida. Ele já tinha muitos seguidores, já tinha uma série de pessoas seguindo ele. Por onde ele passava, tumulto era causado, né? Muitas coisas aconteciam. Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, profetizou. Então, quando o tumulto acontece, as pessoas, aqueles judeus começam a tramar. Então, vamos matar esse homem, vamos entregá-lo e tal. E Caifás fala assim: vamos deixar isso acontecer, para que a gente possa tramar um plano para que nós possamos entregar somente ele para morrer pelos judeus, né? Porque assim, os judeus realmente eles tinham uma relação conflituosa com os romanos e constantemente eles causavam tumulto. Tanto que eles causavam tumulto que quando Jesus é entregue a Pilatos, Pilatos decide entregá-lo à morte mesmo para poder satisfazer lá o desejo dos judeus. Então, pensem comigo que eles optaram por deixar Jesus crescer nesse ministério dele. Lógico que não são eles que mandam nas cordas da história, Deus usou eles para fazer isso. E fizeram questão de deixar bem claro aos romanos que era a imagem de Jesus que o tumulto deveria ser ligado. Então, eles deixaram bem claro que eles não estavam apoiando Jesus, aquele grupo, né, de fariseus, aquele grupo ali que entregou Jesus à morte. Aquele grupo de fariseus deixou bem claro, olha só, esse homem, ele é judeu, ele está causando um tumulto, mas ele está sozinho. Eles deixaram a fama de Jesus crescer. Me parece a interpretação que eu vejo é que nesse momento aí é que eles decidem, com essa palavra de Caifás, é melhor que se morra um só homem pela nação de Judá do que um povo inteiro. Então, me parece que eles decidem, nesse momento, deixar Jesus crescer para que depois o entregassem às autoridades. Mais uma vez eu digo que eles não são os autores da história, eles são apenas cordas usadas por Deus para cumprir a vontade do Senhor. Então, eles, usados pela soberania de Deus, articularam um plano político com jogadas muito inteligentes até, uma trama muito bem bolada para que ele fosse pego, odiado, condenado, crucificado como um homem que sozinho estava causando um tumulto e assim acalmar a situação com os romanos. Essa é a minha interpretação, tá bom? Eu não estou fazendo uma leitura espiritual aqui, nem uma aplicação para a vida dos irmãos. É a leitura que eu, quando fiz desse texto aí de João 11. Os judeus não andavam em boas pernas com os seus opressores romanos. Então, tanto que Pilatos, como eu disse, quando foi condenar Jesus, ele faz muito isso para poder acalmar aquela nação de judeus que já estava causando muita dor de cabeça. Então, como disse Caifás, é melhor que um só morra por todos. E o que é bonito na palavra de Caifás, perdão, né, na narração de João sobre isso, é que ele diz, ele estava, profetizando a morte de Jesus, não só pela nação judaica, mas também por todos aqueles que viriam a crer em Jesus. Isso é muito bonito, isso é uma das minhas passagens também favoritas da Bíblia. Então, vamos seguir aqui para o último tópico da nossa conversa. A questão do divórcio. Isso é uma questão delicada, né? Até hoje nas nossas igrejas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que Jesus está falando sobre isso. Então, nós estamos aí em Mateus 19, foi uma leitura aí da nossa semana. Mateus capítulo 19 diz o seguinte: as pessoas vinham até Jesus com muitos questionamentos, tá? E já naquela época o divórcio era uma questão bem delicada para aquela nação. Então, vamos ver aqui. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu:
Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com uma outra mulher, estará cometendo adultério. Palavras de Jesus. Quem não é casado aí, mais adiante no texto de Mateus 19, inclusive, ele fala sobre isso. Vai falando sobre, né? As pessoas falam, então é melhor não casar e tal, e Jesus dá uma explicação sobre isso, que a gente não vai se ater. Casamento é coisa séria, viu? Casamento é coisa séria que tem repercussões para o resto da sua vida. Então, é importante a gente entender muito bem claro com quem que a gente está casando. Porque Jesus deixa bem claro que todo aquele que não se divorciar da sua mulher por conta de imoralidade sexual está cometendo adultério. Adultério é pecado. Mas o que eu gostaria de deixar aqui, que a gente prestasse atenção, nessa palavra aqui de Jesus, falando sobre Moisés, olha. Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Casamento é coisa séria, já falei aqui. Quem é casado, já foi casado, está casado, sabe muito bem do que eu estou falando. Todo dia é uma renúncia diferente, porque a gente precisa todos os dias optar por servir aquela pessoa, amá-la, caminhar mais uma milha. Então, qual é a mensagem de Cristo para nós? Amoleçam o coração de vocês. Permitam que o Senhor molde, transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne. Porque quando Deus entra na equação, até o coração mais duro pode se transformar no coração mais mole, porque Deus é Deus. Então, por que eles foram questionar, né? Olha, mas na lei está dizendo que é proibido divorciar, por que Moisés então deixou? E aí ele disse, Moisés deixou por conta da dureza do coração de vocês, ou seja, vocês são incapazes de amar, incapazes de perdoar, então Moisés permitiu o divórcio. E aí Jesus diz, né? Aquele que se divorciar sem que seja por imoralidade sexual estará cometendo adultério. É interessante que nos textos em que nós lemos essa semana aparecem por 2 vezes Jesus falando a mesma coisa, em Marcos capítulo 10 e em Mateus capítulo 19. Em Marcos capítulo 10, Jesus fala que o reino dos céus é como as crianças. Ele está com um grupo de crianças ao redor dele, ele chama essas crianças, ele diz, todo aquele que não se fizer como uma dessas criancinhas não poderá entrar no reino dos céus. Em Mateus 19 é a mesma narração, a mesma narrativa. Mas eu queria que os irmãos prestassem atenção ao fato de que antes de Jesus comparar, de dizer que nós devemos ser como uma criança, ele fala sobre divórcio. Olha que coisa mais doida, né? Primeiro ele fala de um assunto punk super difícil de assimilar, e depois ele vai falando, vem essa imagem das criancinhas. Meus irmãos, o que é ter um coração como de uma criança, né? Pensa aí, como que é o coração de uma criança? Eu sou professora de educação infantil, essa é a minha formação, minha paixão, é o que eu faço, o que eu mais gosto de fazer na minha profissão. Dou aula para outras faixas etárias, mas educação infantil, crianças me encantam, sempre me encantaram. Eu nunca vi uma criança da qual você pediu, de que um outro amiguinho pediu perdão, aquela criança falar, não vou te perdoar. Todas as vezes, pelo menos comigo, 100% das vezes, quando um amiguinho pede perdão, o outro fala tudo bem. Aí eles saem felizes e vão viver a vida. Para mim, essa é a imagem, talvez, mais próxima do que, para mim, como professora de criança, seja a imagem mais próxima do que Jesus estava querendo dizer quando disse que nós devemos ser como crianças, simples, puras, sem raiz de amargura, que perdoa. Mas também tem uma outra característica muito inerente ao infantil, que é que crianças são interditadas socialmente, ou seja, uma criança não pode decidir comprar um carro, uma criança não pode votar.
Os adultos fazem isso por elas, né? Até que um ser torne com 18 anos de idade, quem decide as rédeas da política de um país são os adultos. Então, para mim, essas são duas características principais do ser criança: ter um coração puro, perdoar facilmente, esquecer a ofensa. E o outro é que sempre tem uma tutoria por cima da gente, e a gente confia nessa tutoria, né? A gente confia no adulto que segura na nossa mão, ou seja, Deus. E me parece muito interessante a escolha de João Marcos e a escolha de Mateus por falar sobre e optar por essa imagem de Jesus, e até mesmo o próprio Jesus pegar essas crianças e colocar no colo logo após ter falado sobre divórcio e ter falado que o divórcio é permitido pela dureza do nosso coração, é que Jesus está trazendo a nós a reflexão do que é o casamento, o que são as relações humanas, se não é um reflexo da nossa relação com Deus. E se a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de pureza, como de coração de uma criança, nós devemos ser assim para com o nosso semelhante, perdoar com facilidade e sermos submissos ao Senhor nos nossos relacionamentos. Queridos, que o Espírito Santo possa ter falado ao coração dos irmãos. A minha oração hoje é para que nós possamos ter o coração como de uma criança, perdoar com facilidade e confiarmos no nosso tutor, que é Cristo, em oração, em leitura bíblica, em submissão à vontade dele. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa confirmar e continuar essa palavra em nossos corações. Até a próxima. Um beijo.